Bom, irmãos, vamos começar com uma oração, esse momento de escola dominical. Eu vou orar aqui para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esse grandioso e maravilhoso dia, Pai, em que deixamos as nossas tarefas de lado, Pai, nossas preocupações de lado, para virmos à Tua casa, para engrandecermos o Teu santo nome, Pai, para cultuarmos a Ti, Senhor, e ouvirmos a Tua santa palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos instrua nesse momento, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que o Senhor esteja comigo nesse momento, ó Pai, para repassar, Senhor, ao Teu povo apenas a Tua palavra, Senhor, de forma fiel, e que o Senhor nos edifique, ó Pai, neste momento. É isso que nós pedimos, ó Pai, gratos por Cristo Jesus, o sacrifício santo e nosso amado Redentor. Amém. Bom, como a gente vem seguindo os estudos na Confissão de Fé, hoje eu vou falar um pouco a respeito da seção 9 do primeiro capítulo, tá? Assim, eu vou trazer alguns comentários aí a respeito dessa sessão, tá? Tem bastante assunto para falar a respeito dela, mas eu decidi focar num aspecto específico e vou tratar esse aspecto de duas formas, vamos dizer assim, um pouco diferentes, mais por questão de didática mesmo, tá? Mas assim, os dois pontos que eu vou tratar, na verdade, eles são o mesmo ponto de duas perspectivas diferentes. E o texto da seção 9 diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Tá? Ou seja, resumindo basicamente, o que essa sessão nos ensina? Que a regra principal de interpretação, porque a gente tem aí algumas regras de interpretação, né, da Escritura. Eu não vou me detalhar muito aqui, porque é um assunto bem complicado, que dá algumas aulas e não é bem esse o nosso objetivo aqui, tá? Mas basicamente essa sessão ensina que a regra principal de interpretação de Escritura é a própria Escritura, ou seja, a gente não deve interpretar a palavra de Deus a partir de nenhum outro meio, tá? E eu vou destrinchar um pouco melhor o que isso significa e alguns aspectos disso, tá? Mas que a luz para a interpretação da Escritura é a própria Escritura e não outras doutrinas, filosofias ou ensinos, tá? Ou seja, tudo que a gente precisa para interpretar corretamente a Escritura está dentro da própria Escritura, ela é auto-interpretativa, tá? E o primeiro aspecto que eu queria tratar é justamente esse, né? De que as Escrituras elas não devem ser suplementadas ou explicadas pela luz extraída de nenhuma outra fonte, tá? Por que esse aspecto é importante, tá? Talvez isso para a gente pareça um pouco distante, tá? Mas não está tão distante assim, né? Mas o contexto histórico em que esse documento foi escrito, né? Ele remonta uma preocupação, né? Mostra uma preocupação desses homens fiéis que redigiram essa confissão, porque na época a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja majoritária na época, na Europa e em boa parte do mundo, ela entendia que a própria igreja possuía a chave da interpretação da Escritura, né? Ou seja, eles entendiam que Deus tinha dado a igreja como instituição, tá? E a gente já viu que isso é errado, né? Isso é um ensino falso em outras sessões anteriores. Eles entendiam que Deus tinha dado a chave da interpretação, o poder da interpretação à instituição da igreja, né? E no caso da Igreja Católica, né? Ou seja,
tudo o que fosse documento oficial de interpretação e de ensino da Igreja Católica, de certa forma, era chancelado como verdade absoluta. E aquela interpretação que fosse dada pelo Papa ou pelos concílios da Igreja Católica era a interpretação correta, a interpretação iluminada, a interpretação inspirada. Tá? E isso é um ensino muito perigoso porque faz com que a gente tire da própria Escritura a fonte e a luz da interpretação sobre a sua própria, seus próprios ensinos e deixe isso nas mãos de homens. Tá? Um dos textos prova dessa sessão, e é o que a gente vai começar a ver aí em relação a esse ponto, está lá em Atos 15, versos 15 a 18. Tá? A gente vai ler aqui e começar a destrinchar um pouco melhor esse ponto. Rapidamente contextualizando, aqui no capítulo 15 a gente vê os apóstolos se reunindo em concílio em Jerusalém, tá? Para tomar uma decisão a respeito da questão dos gentios. Tá? E o texto diz o seguinte: conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Tiago está trazendo à luz sobre essa questão, né, de se os gentios eles deveriam realmente ser recebidos dentro da igreja que estava sendo formada ou não. Ele vai nas próprias escrituras, se eu não me engano, o texto aqui é de Amós, tá? Ele vai na própria escritura, na própria palavra de Deus, para resgatar um argumento, né, em defesa da inclusão dos gentios dentro da igreja de Cristo, a igreja que estava se formando. Né? Então, a gente vê na própria Escritura os apóstolos usando desse artifício, né, diante de uma controvérsia, diante de uma situação difícil, diante de uma questão complicada, eles não irem, não buscarem a elucidação daquele assunto em filosofias, em ensinos de rabinos ou qualquer outra coisa, mas nas próprias Escrituras. Tá? Em 1893, o Papa Leão XIII, ele declarou o seguinte: Deus confiou as Escrituras à Igreja Católica Apostólica Romana, e que por esta razão a Igreja é o guia e professor perfeitamente confiável, de modo que o verdadeiro sentido das Escrituras deve ser considerado aquele sentido que foi e é mantido pela nossa Santa Mãe, a Igreja, de quem é o juízo do verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras. Portanto, a ninguém é permitido explicar as Sagradas Escrituras de forma contrária ao sentido ou à unânime opinião dos pais da Igreja. Aqui a gente vê claramente esse posicionamento da Igreja Católica, chamando para si a responsabilidade e a autoridade da interpretação das Escrituras, né, e colocando sobre eles mesmos o peso dessa responsabilidade, como se eles tivessem a capacidade de interpretar as Escrituras. E a gente vê aqui uma proibição muito clara de que nenhuma interpretação pode ser dada por homens fora do que foi decidido pela Igreja, né, pela Igreja Católica. Tá? Pode falar. Esse texto de Atos 15 que você citou é interessante porque ele corrobora, obviamente, não só essa questão da interpretação, mas de tudo que a gente vê nessa seção 1 sobre a confirmação do caráter divino das Escrituras. Exato. Porque quando você vê a revelação sendo dada progressivamente, para que você entenda
como a gente viu lá no estudo dos jovens, por exemplo, a questão da expiação limitada. Para que você entenda os textos de João, do apóstolo Paulo, é importantíssimo você voltar lá para o Gênesis, voltar para o Antigo Testamento. São verdades que estavam ali de maneiras embrionárias, mas que você só consegue entender lá na frente porque essas verdades foram ensinadas de maneira embrionária lá no início. E esse texto ele elucida isso perfeitamente. Ele vai lá dos profetas antigos para confirmar uma coisa que precisa ser estabelecida na igreja do Novo Testamento. Exatamente. Então, isso é interessante porque você tem esses dois aspectos. E, óbvio, o objetivo dos Divine, né, eu acho que é exatamente isso. Confirmar essa questão da divindade. Você vê isso da primeira sessão à última sessão, a questão do caráter divino da revelação. E é interessante isso que você falou, porque a gente vê, né, com um estudo um pouco mais aprofundado, né, e do que a gente tem recebido aí nas pregações, que todo o evangelho está no Antigo Testamento, obviamente de forma, como você falou, embrionária, né, através de sombras, mas é interessante a gente ver ao longo de toda a Escritura que tanto Cristo quanto os apóstolos, né, quando eles estão trazendo algum ensino, frequentemente eles voltam para as Escrituras do Antigo Testamento para corroborar aquilo que eles estão falando, né? E é interessante também essa questão da forma como foi feita a nossa confissão, porque esses assuntos eles são um pouco cíclicos, né? Você tem pontos que são repetidos ao longo de todo esse capítulo e de todos os outros capítulos também, né? E ela vai se reafirmando ao longo de todo o documento, e a gente vai ver um pouquinho disso também mais para frente. Só lembrando que o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode levantar a mão. Isso aqui é uma aula, tá? Então vocês fiquem à vontade para perguntar e contribuir também. Cristo Jesus, indo contra o que a gente viu aqui, essa declaração do Papa, ele diz o seguinte, lá em João 5, verso 39. Abram aí, por favor. João capítulo 5, verso 39. Olha que interessante, as palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz o seguinte para os fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui a gente vê claramente Cristo aplicando essa regra de interpretação, né? Ele diante dos fariseus que não criam que ele era o Cristo, ele não apela para nenhuma questão argumentativa, nem apela para ensinos de rabinos, né, ou de escribas. Ele diz para os próprios fariseus: peguem as Escrituras de vocês, examinem elas, e vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade, né? Ou seja, Cristo aqui ele tá aplicando o ensino que essa sessão traz aqui para a gente, né? De que nós temos a capacidade de examinar as Escrituras, né? E que é só nelas em que nós devemos buscar o ensino verdadeiro, tá? Eu vou, por favor, não distorçam aí o que eu disse agora, eu vou explicar melhor isso aqui daqui para frente, tá? Não que a gente não possa se utilizar de outros materiais para entender as Escrituras, para entender as passagens da Bíblia, mas como o próprio texto diz, quando houver qualquer questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, ela deve ser entendida e compreendida a partir da própria Escritura, tá? Matthew Henry faz um comentário interessante em relação a esse texto. Ele diz o seguinte: note que quando se recorre às Escrituras, elas devem ser examinadas. Examine ao longo dos livros inteiros das Escrituras, compare um parágrafo com o outro e explique um com base no outro. Nós devemos igualmente examinar parágrafos específicos até o fim e entender não o que eles parecem dizer à primeira vista, mas o que eles realmente significam, tá? É interessante porque isso que o Davi falou a respeito da revelação ela ser progressiva, a gente vê isso claramente. A gente tem diversos textos que muitas vezes não são tão claros à primeira vista, mas que,
são esclarecidos ou por outros textos que são mais claros, ou pelo ensino completo das Escrituras. E é por isso importante a gente ler a Bíblia com frequência, a gente ler a Bíblia inteira, né? Não ignorar determinados livros que possam ser mais difíceis ou não, né? Porque é assim que a gente constrói o entendimento e o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, né? A gente sabe que, como a gente viu inclusive em outras sessões, a palavra ela é toda inspirada por Deus, né? E Deus não erra, né? Tudo que Deus diz e faz é verdadeiro, é pleno, né? Então a gente pode ter essa segurança de no momento de dificuldade, de alguma controvérsia, a gente não só pode como deve ir na Bíblia, e é ela que vai ser a luz para o entendimento correto da própria palavra de Deus, né? Enquanto a gente tem a Igreja Católica e o Papa, né, que dizem que a Bíblia, né, e a palavra de Deus são trevas, são obscuras, são difíceis e que nós não podemos interpretá-las, o salmista diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Enquanto isso a Igreja Católica chama essa luz de trevas. Cornelius Van Til, ele faz um comentário interessante, eu queria ler aqui o que ele fala a respeito disso na sua teologia sistemática. Ele diz assim: nenhum intérprete humano precisa se interpor entre a Escritura e aqueles a quem ela se dirige. Porém, isso não significa que os homens que se colocam conosco sob as Escrituras e que são ordenados por Deus para a pregação da palavra não possam nos servir no melhor entendimento das Escrituras. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está corroborando e trazendo um pouco mais de luz em relação ao que diz essa seção, né? O que ela diz não é que a gente não possa buscar em outros materiais ou se colocar sob a instrução de pessoas mais bem preparadas, mais capacitadas para entender a palavra de Deus, mas que esses mesmos homens, eles que se colocam sob as Escrituras como nós, diferente do que a Igreja Católica fazia e faz naquele tempo, né, se colocando acima das Escrituras, ele diz que a gente pode sim se colocar juntamente com esses homens sob a Escritura, e é isso que a gente faz quando a gente vem ao culto, a ouvir a pregação da palavra de Deus. Esses homens que são mais estudados, que têm uma capacidade, um entendimento, um estudo maior sobre as Escrituras, eles servem sim, né, como ele fala aqui, eles podem sim nos servir para um melhor entendimento das Escrituras, tá? Então é importante a gente fazer essa distinção, né? O que essa sessão está dizendo aqui não é que a gente não deva confiar na interpretação de pessoas mais bem preparadas, ou que a gente não deva seguir os nossos guias, né, nossos pastores, nossos presbíteros, mas que esses homens também estão submissos à palavra de Deus, e quando se colocam sob a Escritura, assim como nós, eles servem sim para nos iluminar a palavra de Deus, para trazer um pouco mais de luz e uma melhor compreensão da palavra. Pode falar. Só um comentário, querendo ou não, se a gente for deduzir logicamente, até pelas perguntas anteriores, como o texto é infalível em si, e ele tem uma completude e fala do mesmo assunto, não teria um lugar melhor para você ter uma interpretação de algum tema mais obscuro, senão nesse mesmo texto. E assim, um exemplo claro disso, além do que você já está falando, é que se você for ver os próprios apóstolos, Paulo, e até mesmo no Antigo Testamento, às vezes se citavam outros profetas. Por exemplo, Paulo ele cita profetas, dá citações de coisas que já foram faladas na Bíblia para testificar ou embasar as doutrinas que ele traz. Então, assim, querendo ou não, a própria Bíblia já utiliza isso para mostrar para a gente onde a gente tem que buscar. Exatamente. Você falou sobre pessoas mais estudadas, pessoas com conhecimento maior. É tão interessante porque a gente tem que tomar um cuidado, e esse é o cuidado que a igreja merece lá, né?
Ó, spoiler. Nós olhamos o ensinamento de pessoas, ou a elucidação de questões mais difíceis, quando pessoas mais estudadas trazem, muitas vezes de maneira piedosa, mas é simplesmente infalível a escritura. A gente não pode, como muitos gostam de fazer hoje, olhar para determinados autores, determinados teólogos, e falar assim, esse cara é muito bom. E não ter o cuidado de trazer o que ele está falando à luz da escritura. Né? Eu gosto muito quando a gente fala de determinados teólogos, que falam assim, esse cara aqui não dá para se guiar por ele não. Mas isso que ele falou está certo. Então, ele pede o ensinamento que o cara fala. Porque naquilo que ele falou, ele está refletindo uma verdade da escritura. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando nós olhamos para autores, para teólogos, para publicações, né, que falam a palavra de Deus, nos servindo disso que são importantíssimos autores para embasar a nossa fé, melhorar a nossa compreensão, trazer as aplicações de Deus para a nossa vida, mas sabendo que são homens falhos como nós. Exato. Né? E se você começar a achar alguma coisa estranha quando você começa com a escritura, esquece que ele vai a escritura. Exatamente. As pessoas que chegam para a nossa igreja, né? A questão da obediência, da submissão ao ensino, ele está atrelado à submissão das autoridades à escritura. Eu sou obrigado, fico membro de seguir o que a liderança fala, se a liderança não estiver sendo fiel à escritura. Isso é um princípio importante. Exato. A infalibilidade ela está na escritura e não nos homens. Pode falar. Sim, acho que um bom resumo disso, uma coisa é a gente deixar a escritura interpretar a própria escritura. Outra coisa é entender que isso está dizendo que a gente deve fazer isso sozinho. Que é isso que você Exato. eu entendo que você está querendo mostrar. São duas coisas. Quando a gente vai ler, talvez se conecta com o que o Rodrigo estava falando, quando a gente vai ler o que um teólogo escreveu, uma pregação, a gente consegue perceber, mesmo quem não tem tanto conhecimento, quando aquela interpretação daquele texto, o que ele está usando para trabalhar aquilo é uma coisa extra-escritura, ou ele está usando a própria escritura para fazer isso. Sim. Então o problema não é a gente recorrer a recursos e a pessoas que também fizeram isso, porque é muito provável que se a gente for fazer isso sozinho também, a gente vai errar. Até chegar no entendimento correto, né? Quanto a igreja romana errou, né? Até porque como a gente já... E assim, isso é interessante porque às vezes a gente vê uma sessão sozinha, ou um ensino isolado, parece que ele está apontando para um lado, mas você bota aqui no sob contexto, a gente daqui a poucos capítulos a gente vai aprender sobre a providência de Deus. Então aqui, você olha para a história da igreja, você vê como Deus guiou a igreja dele durante 15 mil, sei lá, 20 mil anos como ele foi guiando. Então isso também é um parâmetro para a gente de como usar a escritura, como Deus usou outros homens para usarem outras escrituras. E tudo isso vai dando um padrão, um caminho para que a gente faça isso com muito mais segurança e não se desvie sozinho, cada um para o seu lado, como se eu fosse a pretexto de usar a escritura para determinar a escritura, você vira senhor de si mesmo. Exato. Faz qualquer coisa que vier à cabeça. Exatamente. Vamos abrir em Atos 17. Atos 17, 10 a 15. O texto diz o seguinte: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eu vou parar por aqui, não precisa ler o restante do texto, mas o texto é o texto que o Rodrigo citou, né? E a gente vê aqui claramente Lucas aqui, né, elogiando os crentes de Bereia, porque não só receberam a palavra com avidez, né, receberam a Paulo, a Silas e aos seus ensinos, mas eles verificavam tudo que era dito nas próprias Escrituras. E é justamente justamente isso que essa sessão traz de ensino e quer instigar em nós, né, que a gente
deve ser aberto ao ensino, né? Porém, nós devemos sempre buscar compreender esse ensino, né? E verificar esse ensino a partir das próprias Escrituras. Matthew Henry tem um comentário interessante a respeito desse trecho, eu queria ler aqui rapidamente com vocês. Ele diz o seguinte: a prontidão para receber a palavra não significa que acreditavam em tudo, aceitando as coisas cegamente. Nada disso. Desde que Paulo disputou sobre as Escrituras e as ligou ao Antigo Testamento para provar o que dizia, eles lançavam mão de suas Bíblias, examinavam os textos citados por ele, liam o contexto, consideravam a extensão e o sentido deles, comparavam-nos com outros textos da Escritura, avaliavam se as conclusões de Paulo eram naturais e genuínas e se seus argumentos eram irrefutáveis e adequadamente determinados. Observe, a doutrina de Cristo não teme o escrutínio. Nós que somos defensores da causa cristã, desejamos nada mais que as pessoas ponham em dúvida a veracidade do Evangelho para examinar, sem preconceito e parcialidade, se as coisas são assim ou não. Os que leem e recebem as Escrituras têm de examiná-las, como a gente viu lá no texto de João 5,39, estudá-las e empenhar-se em meditar nelas. O propósito é descobrir a verdade contida nelas, para não se equivocar com o seu sentido e assim cair em erro ou permanecer nele. Outro propósito é descobrir a verdade inteira contida nelas, para não se contentar com o conhecimento superficial no pátio externo das Escrituras, mas conhecer intimamente a mente do Senhor que está revelada nelas. Esses são os verdadeiramente nobres e estão no caminho certo para sê-lo cada vez mais, pois fazem das Escrituras o seu oráculo e critério de prova, e por conseguinte as consultam. Os que estudam as Escrituras corretamente e meditam nelas dia e noite. Tá? E para complementar, né, o que já foi falado antes, né, esse ensino aqui ele não contradiz o que foi dito na seção 7. Né, eu vou ler ela aqui rapidamente, né, mas ela complementa, como o Rafael estava comentando, né, essas sessões, esses ensinos que a confissão traz, elas não podem simplesmente ser lidas isoladamente, elas têm todo o contexto e tem todo uma didática que é desenvolvida ao longo das sessões e dos capítulos. Né? Para quem não lembra, a sessão 7 diz o seguinte: aquelas coisas que precisam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação são tão claramente expostas e visíveis em um ou outro lugar da Escritura que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar um suficiente entendimento delas. Ou seja, juntando essas duas sessões, o que a gente tem aqui? A gente tem que, embora existam textos que não são tão claros, que são mais difíceis de serem entendidos, né? Aquilo que é necessário para a nossa salvação está muito claro e é possível ser encontrado de forma bem objetiva e explícita dentro das Escrituras. Porém, esses textos que não são tão claros, esses ensinos que são um pouco mais complexos, eles podem ser verificáveis dentro da própria Escritura, né? E aí a gente tem essas sessões se complementando. Só que, como tudo que cai na nossa mão, né, pode conter erros, né? E essa doutrina também pode ser distorcida, né? Principalmente por aqueles que rejeitam os credos e as confissões, né, gostam de usar desse artifício, né, dessa doutrina de que a palavra é quem interpreta a própria palavra, para rejeitar os nossos credos e as nossas confissões. Mas é justamente a existência desses documentos são a prova clara de que esse ensino está correto e de que nós podemos nos sustentar na palavra de Deus sem precisar rejeitar esses ensinos, né? É justamente porque a gente crê que a Bíblia é clara nos seus ensinos que a gente valoriza esses credos e essas confissões. Os credos e as confissões, eles representam o consenso de muitos que testificaram que viram claramente as mesmas grandes verdades reveladas na palavra de Deus. Eles não podem ser considerados infalíveis. Como a gente já tem falado, a única coisa que é infalível, o único documento infalível é a palavra de Deus. Mas esses documentos, essas confissões, esses credos, eles provam claramente que a própria palavra de Deus pode ser interpretada
através da palavra de Deus. Porque como a gente tem visto aí ao longo dessas sessões, tudo que é utilizado dentro dos nossos credos e confissões para corroborar o que é dito nesses documentos é o quê? A palavra de Deus. Então a gente tem esses ensinos, e dentro de cada ensino a gente tem os textos prova, né, mostrando que esses credos e essas confissões estão baseados na palavra. A gente não pode ter esses documentos como infalíveis, né, foram produzidos por homens, não foram inspirados por Deus, como foram as Escrituras, mas naquilo que eles corroboram e concordam com a Bíblia, a gente deve tê-los em segurança como uma exposição clara e fiel das Escrituras, né? A gente não vai nesses credos e nessas confissões para confirmar a Bíblia. Não, a gente confirma o ensino desses credos, dessas confissões, pela Bíblia. E é isso que esses próprios documentos fazem, né? Citando e trazendo textos prova dos seus ensinos baseados na Bíblia. Tá? E aí a gente parte para um outro aspecto que, como eu falei, é um ensino só, mas pode ser tratado de formas diferentes, né? E a gente vê que o significado das passagens da Escritura, eles devem ser buscados à luz da própria Escritura, também tomada como um todo, né? A Bíblia, ela foi escrita por um só autor, que é Deus, né? Um autor perfeito, infalível, imutável, né? E a partir disso, a partir de quem Deus é, né? E do nosso entendimento de que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, a gente pode partir do princípio de que a Bíblia não pode se contradizer. Ou seja, quando a gente encontra textos que aparentemente contradizem outros textos e outros ensinos da palavra de Deus, na verdade, é a gente que não está interpretando a palavra de Deus corretamente, né? E isso é muito importante a gente ter em mente, porque é basicamente isso que fala aqui essa sessão, né? Que a palavra de Deus ela não pode se contradizer, e justamente por isso, porque nela não existe contradição, a gente pode confiar nela para elucidar textos, passagens, ensinos que são mais difíceis, né? E a gente vai pegar alguns exemplos aí para entender alguns exemplos práticos, né? Dessa questão de textos mais complicados que são elucidados por textos mais simples, tá? Eu queria que vocês abrissem no texto de Hebreus, capítulo 6, versos de 4 a 6. Só um complemento em cima disso. Tem uma questão que complica ainda mais o nosso entendimento das Escrituras, que é a doutrina da depravação. A gente, quando a gente quer entender a Escritura como ela é, a gente choca uma verdade, teoricamente uma verdade está se chocando com a outra na Escritura. E isso é um comportamento até que eu, mais jovem, ainda sou muito jovem, quando era mais novo, eu olhava e falava, não, peraí, se não está batendo uma coisa com a outra, o problema sou eu, o problema não pode ser a Escritura. Então, até nisso, essa questão, por exemplo, que eu citei da doutrina da depravação, dela sempre levada em consideração, até nesse aspecto é importante. Sim. Porque o eu não vai estar aqui na Escritura, eu realmente vai estar aqui. Exatamente, aí a gente está confrontando, né, nós mesmos que somos caídos e temos as nossas faculdades mentais depravadas com um Deus Todo-Poderoso em quem não pode haver variação nem sombra de mudança, né? O texto diz o seguinte, Hebreus 6, versos de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Numa leitura superficial desse texto, a gente pode tirar aí algumas heresias, né? Como, por exemplo,
de que nós podemos cair da graça de Deus, né? Ou também que quando um crente, um eleito cai, ele não pode mais ser restaurado, né? A gente sabe pelo ensino completo das Escrituras que isso não é verdade. Mas esse texto aqui é um texto um pouco complicado de você usando pura e simplesmente ele como base, argumentar essas verdades que a gente tem e que a gente considera, né? E aí, esse texto aqui está dizendo que os homens podem perder a sua salvação. Para isso eu queria pegar com vocês alguns textos mais claros a respeito desse assunto. João 5, 24, é o primeiro deles. João 5, 24 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 10, 27 a 29. Outro texto mais claro, que vai elucidar esse texto um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de ser entendido. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 17, verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E o clássico Romanos 8, versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto de Hebreus 6 é realmente um pouco complicado, tá? De se entender à primeira vista, tá? Por causa de alguns termos que são utilizados aqui, e isso foi inclusive um tema muito disputado, né, no momento da aceitação ou não desse livro dentro do cânon, tá? Mas a gente vê claramente nesses outros textos que um crente não pode perder a sua salvação, como a gente viu nesses textos aqui, tá? E tendo isso como base, esses textos que a gente já leu, né? O fato de que Deus inspirou as Escrituras, de que Deus é imutável, e por isso a palavra de Deus é inerrante, a gente pode ter a plena certeza de que esse texto de Hebreus 6 ele não pode ser interpretado como uma defesa da perda da salvação, tá? João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Deus certamente confere seu espírito de regeneração somente aos eleitos. E aí ele vai explicar um pouco melhor o que o texto de Hebreus realmente está dizendo. E que eles se distinguem dos réprobos no fato de que são transformados à imagem de Deus e recebem o penhor do Espírito na esperança de uma herança por vir. E pelo mesmo Espírito o Evangelho é selado em seus corações. Em tudo isso, porém, não vejo razão porque Deus não toque os réprobos com o sabor da sua graça, não ilumine suas mentes com alguns lampejos de sua luz, ou não os afete com algum senso de sua benevolência, ou em alguma medida não grave a sua palavra em seus corações. De outro modo, onde estaria aquela fé temporária que Marcos menciona em Marcos 4,17? Eu vou abrir aqui rapidamente, só para trazer o texto aqui à memória. Marcos 4,17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Portanto, no réprobo há aquele conhecimento que mais tarde se desvanece,
seja porque ele estende suas raízes com menos profundidade do que se espera, ou porque ao crescer é sufocado e murcha. Ou seja, aqui a gente está vendo que o texto de Hebreus ele não está falando de crentes que são que caem em pecado e que não podem ser restaurados, né? Ele não está falando aqui que os crentes eles caem definitivamente da graça, né? Mas como o Calvino está explicando, o texto aqui de Hebreus está falando desses homens que são iluminados por pouco tempo, por lampejos, né, da palavra de Deus, recebem a benevolência de Deus em certa medida, mas que não são eleitos, não são salvos e não são restaurados por completo, né? Ou melhor, não são restaurados, são ainda réprobos e ímpios. Tá? Outro texto que eu queria ver com vocês. Antes de você sair desse texto, isso que você falou de você ler o contexto é muito importante, né? Porque o autor de Hebreus ele faz bem essa separação dos que estão apostatando e dos filhos de Deus. Sim. No capítulo 6, ele fala no versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, ele está falando dos que apostataram. E aí, lá no versículo 9, ele se volta a quem ele está falando, ou seja, os crentes. Fala, quanto a vós outros, estou falando daqueles que apostataram, mas vocês, meus irmãos, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Então, você não pode pegar só esses versículos, esses versos, poucos versos, não, peraí, aqui, estou falando de... Se você fizer uma leitura do capítulo, você já vai perceber que ele está falando dos crentes, está falando dos apóstolos. E aí depois ele fala, ele encoraja os cristãos a ficarem firmes. É sempre bom a gente... Bom, esse verso está difícil? É difícil. Vamos ler o restante do capítulo para poder entender. Né? Exato. E outros textos da Escritura, né, como o próprio Calvino citou aqui, de Marcos 4. Salmo 40, versos 6 a 8. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente não se estender muito. Ele diz o seguinte: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 50 não, acho que é 51, verso 16, eu anotei aqui errado. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Aqui parece que Davi está dizendo que Deus não se agrada dos sacrifícios que eram feitos, que foram ordenados pelo próprio Deus na antiga aliança, né? E aqui, como alguns erroneamente entendem, né, ele não está falando de sacrifícios hipócritas, como a gente vê em diversos profetas, né, condenando essa prática, como a gente vê, por exemplo, em Isaías capítulo 1, né, aqui ele não cita, ele não está falando, né, de sacrifícios e ofertas que são feitos por homens ímpios para aplacar sua própria consciência, ou que são feitos de forma fingida ou hipócrita, né? Aqui ele está falando pura e simplesmente dos sacrifícios que ele mesmo, como servo de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, prestava, né? E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus não se agrada dos sacrifícios, né? A gente tem em Gênesis capítulo 8, verso 21, né? Um texto que, dentre muitos outros, que deixa esses textos que a gente leu numa situação um pouco complicada para quem lê de forma superficial. Ele diz: o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Aqui é Noé oferecendo sacrifícios a Deus depois que ele volta, né, que ele sai da arca, né? O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que Deus não se agrada de sacrifícios, ele está desprezando os sacrifícios, as ordenanças que Deus deu para o seu povo, né? E aí, na verdade, né, se a gente olhar lá para Hebreus capítulo 10, versos 1 e 2, a gente vai começar a entender melhor o que ele está querendo dizer aqui. Hebreus capítulo 10, versos 1 e 2. Ora,
Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente lhes oferece. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não teriam... De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Aqui no próprio capítulo 10, a partir do verso 5 ao verso 7, o escritor dessa carta, ele cita o próprio texto do Salmo 40, versos 6 a 8, que a gente leu. Ele diz: por isso ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, né? Ou seja, o que Davi realmente estava querendo dizer com esses textos, né? A gente vê aqui, através desses versos, né, que são elaborados aqui pelo escritor da carta no capítulo 10, que Davi, na verdade, não depreciava ou não desprezava os sacrifícios em si, mas ele entendia que esses sacrifícios eles não eram eficazes para a salvação do homem. Ele entendia que aquilo ali era apenas uma sombra, e o que Deus realmente requeria do homem, e aí até, de certa forma, profetizando o que viria a acontecer depois, com a vinda de Cristo e a substituição, né, ou melhor, a extinção desses sacrifícios, né, que aqueles sacrifícios apontavam para algo maior, que era a vinda de Cristo e a sua morte, né? A gente vê no verso 1 de Hebreus, ele citando: jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, confirmando que o que Davi está dizendo, o entendimento que ele dá aqui a respeito disso, né? O verso 2 ele diz: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Ou seja, se um sacrifício ele é eficaz para o perdão de pecados, por que ele é feito todo ano? Por que ele é repetido anualmente por todos aqueles que são filhos de Deus, né? E aí no verso 4 do capítulo 10 ele fecha essa questão, ele explica de forma bem clara o que Davi está querendo dizer. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? Ou seja, à luz de Hebreus a gente pode entender claramente que o que Davi está falando ali não é que os sacrifícios eles são desprezíveis, que eles são inúteis e que Deus não se agrada dos sacrifícios, mas a gente entende que aqueles sacrifícios eles não são eficazes para a salvação e para a remoção dos pecados do homem, e que eram apenas sombras e apontavam para o sacrifício real, que era o sacrifício vivo e eficaz de Cristo. Pode falar. O próprio verso 17 do Salmo 51 dá uma explicação do que ele está querendo falar. Fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração confundido e contrito, não desprezarás a Deus. E aí ele, continuando no último verso, ele fala, né? Então, ou seja, se o meu coração estiver contrito, se o meu coração estiver confundido, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, não quer dizer que os sacrifícios que eram ordenados, eram os cultos, eles não tinham a sua eficácia. Só que mesmo no Antigo Testamento, o que Deus queria com isso é que o coração tivesse modificado, e aí sim o externo ali você estaria apresentando diante dele. Exatamente. E Davi, já há muito tempo antes desse entendimento ser uma doutrina estabelecida, ele já traz esse ensinamento nos seus textos, especificamente aí no Salmo 51. E aí o último exemplo que eu queria ver aqui com vocês é o exemplo de Tiago, capítulo 2. Eu vou ler aqui rapidamente os versos 14, 16 e 19, foram citados hoje durante o culto. Só a título de curiosidade, o livro de Tiago ele também sofreu uma certa reação, né, ao entrar para o cânon, justamente pela interpretação errada que se dava a respeito do capítulo 2, né, desse livro. E aí a gente vai entender melhor o que isso significa.
versículo 14 diz o seguinte: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Alguns dizem que Tiago aqui está defendendo a salvação por obras. Verso 16 diz o seguinte: E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Ou seja, qual o proveito de uma fé sem obras? Né? E a distorção desses textos faz alguns acreditarem que a fé ela é inútil sem as obras para a salvação. Pode falar. Você falou aí, Lucas, que desse capítulo tem um grande problema para ser incluído no cânon. E anos depois, né, no século XV, Lutero considerado como paia, por causa desse mesmo entendimento, sendo que ele foi o estopim de trazer à luz novamente o perigo de que a salvação era pela fé. Sim. Depois, esse entendimento é bom, né, foi rebatido pelos demais. Legal, interessante. Mas a gente pode ver aqui, né, uma leitura completa aqui do próprio capítulo, né, vai deixar para a gente bem claro, né, que aqui Tiago não está discorrendo sobre como se pode alcançar a salvação, e sim sobre como saber se a minha fé é autêntica. Né? Então, pelo próprio contexto do capítulo, a gente vê claramente que aqui ele não está falando que uma fé sem obras é morta para a salvação, mas que não se pode comprovar a fé de alguém sem que essa fé tenha frutos, tenha manifestações externas. Exatamente. Né? Então, o objetivo de Tiago aqui é demonstrar como a fé pode ser provada aos homens que não sondam os corações como Deus o faz. Né? Vamos ler alguns textos aqui que vão deixar esse entendimento um pouco mais claro. Romanos 3, verso 28. Lembre que a gente está sempre partindo do princípio de que a palavra não se contradiz. Se a gente está encontrando contradição, a contradição está na gente. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aqui nesse capítulo, especificamente, Paulo está falando sobre salvação, diferentemente de Tiago. Efésios 2, versículo 8. Mais um texto para corroborar o ensino correto e não o ensino errado que trazem a respeito desse texto de forma equivocada. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé, ela é um dom, ela é uma dádiva. Exato. Deus fala, olha para as estrelas do céu, conta se você puder. Assim vai ser a sua descendência que creu. E isso que foi usado. Aí, a partir daí, ele foi retirado da idolatria, ele foi convertido, e aí ele começou a sua vida de fé. Não uma fé que estava apenas dentro dele, mas uma fé que era provada pelas pessoas. Exato. Desde que ele mostra Mateus 7, 16 a 18 e 20. Eu vou ler aqui para a gente não se prolongar muito.
Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda palavra boa produz bons frutos, porém... toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É isso que Tiago está querendo dizer com uma fé que sem obras é morta. Só para a gente complementar aqui, eu trouxe 3 rápidos comentários a respeito desse texto, que vão corroborar não só o entendimento dele, mas o que essa seção está ensinando. Thomas Merton disse o seguinte: pela justiça da fé somos quitados do pecado, e pela justiça das obras somos quitados da hipocrisia. É isso aqui que Tiago está trazendo, ou seja, as obras da obediência elas não acrescentam nada à justificação, mas são prova visível dela. Matthew Henry diz o seguinte: ambos, Paulo e Tiago, estão interessados em exaltar a fé do Evangelho, como aquela que somente pode salvar e justificar. Mas Paulo a exalta ao mostrar a insuficiência de quaisquer obras da lei antes da fé ou em oposição à doutrina da justificação pela fé. Tiago exalta a mesma fé ao mostrar quais são as realizações e os produtos genuínos e necessários dela. E para finalizar, Richard Baxter diz o seguinte: nada, a não ser a interpretação equivocada que os homens fazem do sentido claro das epístolas de Paulo, poderia fazer com que tantos considerassem ser uma grande dificuldade reconciliar Paulo e Tiago. E aí, confrontando, teoricamente, os dois ensinos, né, de salvação pelas obras ou salvação pela fé. Meu objetivo aqui foi mostrar para vocês a importância desse ensino, a importância de que a gente... a importância da palavra de Deus como intérprete da própria palavra de Deus, lembrando, obviamente, que a gente não precisa, né, como o Rafael mencionou, não confiar em ninguém e dizer, não, eu sou capaz, eu vou interpretá-la sozinho. A gente pode se utilizar de outros meios, de outros livros, de pessoas mais instruídas, né, com mais estudo, para entender as passagens difíceis e os ensinos das Escrituras. Porém, a própria Escritura é quem revela a Escritura, e se esses homens não estiverem de acordo com a própria Escritura, nós precisamos rejeitá-los, né? E além disso, eu resolvi trazer esses pequenos exemplos de como a gente consegue, frente a textos complicados, de difícil entendimento, buscar na própria palavra de Deus o ensino correto e a luz sobre esses textos que são mais complicados e mais difíceis de se entender. Rodrigo, você ora para a gente finalizar? Senhor Deus, obrigado por esse dia.